Shalom, shalom, amados. Vamos orar juntos? Você acha que Deus fala conosco? Ou talvez você fale assim, fala com todo mundo, mas menos comigo. Nós podemos entender, isso é importante, que Deus fala de maneiras variadas com as pessoas, sabe? Ele conhece a nossa natureza, ele sabe como ele vai se manifestar. E geralmente, isso leva um tempo para nós entendermos a maneira de Deus comunicar conosco. Leva um tempo para nós entendermos e nós confiarmos nessa comunicação de Deus. Ele fala na nossa consciência, ele nos dá convicção, ele fala principalmente através da palavra dele. O que você entender diferente da palavra dele, que contradiz a palavra, não é de Deus, amados. E aí nós vemos lá em Jeremias capítulo 33, versículo 1, do 1 ao 3. Enquanto eu ainda estava preso no pátio da guarda, o Senhor Deus falou mais uma vez comigo. Ele disse: quem está falando é o Senhor, que fez a terra, lhe deu forma e a colocou no lugar. O seu nome é Senhor. E Deus terminou. Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Olha só. E Deus tem muito para falar conosco, porque trabalha conosco, ele se relaciona conosco na individualidade. Se relaciona sim, comunhão na igreja, entre os irmãos, mas no nosso quarto de oração, né? Às vezes as pessoas falam quarto de guerra. Ele fala conosco, ele tem coisas, porque nós somos todos diferentes, porque assim ele nos fez. E ele se comunica conosco nessa singularidade, nessa diferença de cada um. Às vezes, sabe, a gente olha para algumas pessoas assim, ou a gente até reflete sobre personagens da Bíblia. Davi, o próprio José, sabe? Nós vemos assim, nós guardamos, né? Que nós lemos ali os atos heróicos, aquilo que eles venceram, a história de vida deles. Mas, irmãos, nós precisamos sempre meditar em tudo que eles passaram até eles chegarem aonde ele chegou. Quantos anos Davi, sendo o rei, não foi reconhecido como rei, andou fugitivo. Mas o que a gente ouve falar, o que mais se acentua, o que mais sobressai, são as vitórias dele. Mas só ele e Deus sabem exatamente toda a dor que ele sentiu, tudo que ele passou até ele ser reconhecido como tal. E também José, e também Moisés, Esther. Você ouve falar alguma coisa do sofrimento, da dor de Esther? Uma menina órfã, os pais assassinados. A gente só ouve falar que ela foi uma rainha, que era linda, ela foi escolhida pelo rei Assuero, e ela, né, ele aceitou o pedido dela, mas tudo que Esther viveu, passou, até ela chegar onde ela chegou, só ela e Deus sabe. Então, são lutas, sabe? E Deus se manifesta de maneiras diferentes nas vidas de cada pessoa. Às vezes ele dá os milagres, às vezes ele opera as maravilhas que enchem o nosso coração de alegria e a gente vai testemunhar. Às vezes ele não opera da maneira que nós esperamos. Às vezes nós esperamos um milagre, às vezes é um jovem, um filho que se vai e é muito doloroso. Até ouvir esses testemunhos é doloroso, é difícil pra gente, sabe? Porque realmente, quem entendeu a mente do Senhor para poder explicar alguma coisa? Ninguém. Nós podemos, através, né, como a palavra fala, nós temos a mente de Cristo, o Espírito Santo que nos consola, que nos dá esse conforto, que nos dá essa esperança, que nos dá essa certeza da eternidade. Sim. E vamos seguindo, amados, de fé em fé, de glória em glória, um dia de cada vez, sabe? Pedindo a Ele que nos ampare na fé, que sustente a nossa fé, haja o que houver. Nós não sabemos. E também não podemos ficar naquela expectativa do pior. Não. Nós podemos crer que Deus é fiel, que Ele é maravilhoso e que nós somos eternos. Essa certeza nós não podemos perder.
Porque a própria Bíblia fala. Se a nossa felicidade se resume só para essa dimensão de vida, nós seremos desgraçados. Imagina, desgraçados. Des quer dizer o quê? Não tem graça, está sem a graça. E a graça é o quê? A capacidade, a condição, a força que Deus nos dá para nós vencermos todos os dias, para nós andarmos com Ele, para que nesse mundo em que Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sem a graça nós não vamos conseguir nada. Nem o querer nós temos essa condição. O querer e realizar vem dele. Porque muitas vezes nós não queremos. Nós queremos sentir e não sentimos. Sentimos ao contrário. A nossa mente às vezes nos sabota. Sabe, nós temos um sistema aqui neuroquímico. E aí, dependendo da situação do estresse, isso fica confuso, dá curto-circuito. Mas uma coisa é certa. O Espírito que Deus colocou em nós, ele está pronto. A carne pode até fraquejar, mas esse Espírito não. Ele vai além, ele nos coloca de pé, ele nos levanta. Mas é necessário nós reconhecermos a nossa pequenez. E essa pequenez não nos define como pessoas inferiores, como pessoas fracas, não. Mas como pessoas dependentes de Deus. Porque quando nós somos dependentes de Deus, quando nós somos, pobres, nos reconhecemos pobres espiritualmente, o que nós estamos reconhecendo é que nós dependemos de Deus. Nós não temos condição nenhuma em nós mesmos. Nós temos um Deus, um Pai, do qual nós viemos e para o qual nós estamos voltando, que conhece todos os nossos dias, que tem o melhor plano de vida para nós e para os nossos amados. Ainda que tudo à nossa volta esteja, como teve aí no estado do Rio, em São Paulo, esse vendaval total. Mas Ele está no trono. Ele é maravilhoso, Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é justo. Ele é sábio. E Ele tem cuidado de cada um de nós. Ainda que muitos não entendam, ainda que muitos... Nós vemos aí na rede, na mídia, meu Deus, acontecem as coisas, as pessoas querem acusar Deus. Ele entregou a terra para ser cuidada por nós, como mordomos. E o que foi feito? E aí agora, quando acontece alguma coisa, as pessoas cobram. Cadê Deus? Ué, ele vai ficar revogando as leis dele a cada momento? Não. Ele não é um boneco. Ele não é um produto de supermercado. Ele é Deus para ser honrado, para ser adorado, para ser venerado, para ser temido, para ser amado acima de tudo. Mas, verdadeiramente, por nós mesmos, nós não sabemos fazer essas coisas. Nós dependemos em tudo por tudo da graça dele. E a Bíblia está repleta de exemplos. Em tudo por tudo. Nos colocarmos em oração, em conhecimento da palavra, reconhecendo sempre o quanto nós somos dependentes de Deus, o quanto nós precisamos ouvir as direções dele para as nossas vidas. E ele cuida de nós de uma maneira tão delicada, de uma maneira tão única, tão especial, que não tem como negar. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, na caminhada de fé, ou até que nem começaram essa caminhada, ficam confusas, não sabem para que lado se virar, não sabem que igreja procurar. Vem tanta coisa nesse tempo que nós estamos vivendo. Misericórdia. Nós ouvimos muitas coisas. E, infelizmente, às vezes, as pessoas acabam ouvindo mentiras. As pessoas acabam ouvindo aquilo que vai ao encontro das suas feridas e recebe aquele curativo sem tomar um antibiótico, sem limpar aquela ferida que está purgando. Aí vai, sabe? Inflamação sobrepondo sem inflamação. E depois desistem, porque foram feridas pela religiosidade, por aquelas pessoas que procuram usar o nome de Deus, a própria religião, em benefício próprio. E colocam a pele, sabe? São lobos em pele de cordeiro. E faz isso com uma perfeição. Que a Bíblia fala. Até os escolhidos correm risco de ser enganados. Imaginem. Então, amados, vivemos tempos trabalhosos. Mas nós podemos ter a certeza que Deus está conosco. Que, como ele falou para Jeremias, se você me chamar, eu responderei.
E lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Ele ainda estava preso no pátio da guarda, porque ele falava da palavra de Deus e ele não estava agradando ninguém com o que ele falava. Ele foi ameaçado, né? O povo estava triste, arrasado, porque o povo tinha abandonado Deus, estava na idolatria. Era conhecido como profeta chorão. Ficava desesperado. E ele passou por momentos muito duros, muito difíceis. Mas Deus foi fiel com ele. E ele fala no versículo 6, eu curarei esta cidade, o seu povo, e novamente lhe darei saúde, e farei com que tenha tempos de paz e segurança. Trarei progresso para o povo de Judá e de Israel, e construirei tudo de novo, como era antes. Eu os purificarei de todos os pecados que cometeram e perdoarei suas maldades e a sua revolta contra mim. Jerusalém será para mim um motivo de alegria, de honra, de orgulho. E todas as nações do mundo vão tremer de medo quando ouvirem falar das boas novas que estou fazendo para o povo de Jerusalém, do progresso que estou trazendo para esta cidade. Tá vendo? Amém. E lá na parte B do versículo 11, a gente pode ver, né? Dê graças ao Senhor Todo-Poderoso, porque Ele é bom. E o seu amor dura para sempre. Olha, o amor de Deus dura para sempre. Sempre, é eterno. Que maravilhoso termos um Pai desse. Esse amor dura para sempre, que a misericórdia e a bondade de Deus nos seguem todos os dias das nossas vidas. Não somos nós que andamos atrás dela. Ela que anda atrás de nós. Imaginem. Vamos orar, amados. Paizinho querido, santo, justo, fiel. Ensina-nos a te ouvir, ó Deus. Tu tem coisas maravilhosas para falar para cada um de nós. Precisamos ter ouvidos para te ouvir, ó Pai. Ouvidos sensíveis, sem o barulho, ó Deus, da nossa mente que interfere, às vezes que duvida, que se rebela, que anseia tantas coisas, ó Pai, que não entendeu ainda. Que é buscar o teu reino primeiro e a sua justiça. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. É promessa tua, Senhor. Nos ajude a viver, a encontrar, a tomar posse dessa verdade, ó Deus. Aumenta a nossa fé. Quebra, Deus, todo o espírito, ó Deus, de incredulidade, de medo, de feridas abertas, ó Deus. Feridos até pela própria religiosidade, ó Deus. Por aqueles lobos em pele de cordeiro, ó Deus, que ferem o teu povo, mas que prestarão conta de tudo, ó Deus. Nos levante, Senhor. Nos renova, nos restaura, Pai. É o que te pedimos neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Compartilhe com muitos, amados. Curta. E vê se está inscrito no canal. Se não tiver, se inscreva. Para que a palavra gire. Caminhe por aí. Em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.